CVC 16. Aqui você se vê. Boa noite, senhora. Boa noite, ao senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver, agradecendo, como faço todas as semanas, a gentileza e a permissão que a senhora e o senhor está nos dando para nos encontrarmos semanalmente. Eu queria dizer que hoje, domingo, dia das eleições, eu resolvi fazer um programa especial para aquelas pessoas que não querem ficar grudadas na apuração. E resolvi não falar em política hoje aqui no programa. Porque, conforme eu sempre digo, é um programa político, mas de variedades, de cultura, enfim. E hoje nós vamos ter uma pauta completamente diferente daquelas que o senhor e a senhora estão acostumados a nos ver conversar, dialogar e entrevistar as pessoas. Hoje eu convidei uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor já conhecem, porque é um colega nosso aqui do canal, que tem um programa espetacular, que eu posso dizer que eu quase não... quando eu perco algum programa é por uma impossibilidade pessoal grande mesmo, minha, pessoal. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito inteligente, e que sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, que é espiritismo, é, aqui em Petrópolis, uma das pessoas, se não a mais culta, a de maior conhecimento a respeito, e uma também das grandes personalidades dentro da doutrina espírita no Brasil. Então, eu vou entrevistar o senhor Gama, que já sobejamente conhecido pelos programas aqui do canal, e vamos tocar em alguns assuntos dos quais eu tenho curiosidade, e eu tenho certeza que a senhora e o senhor também tem algumas curiosidades parecidas com as minhas. Esperamos que isso bata essas nossas dúvidas, porque assim vai ser muito esclarecedor a todos os nossos telespectadores. Bom, eu vou pedir, portanto, um rápido intervalo. Serão 2 minutos, já vamos iniciar nossa entrevista. Fiquem conosco. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. Há momentos na vida que ter tranquilidade faz toda a diferença. Quando você mais precisa, nós estamos presentes. Praça Oswaldo Cruz, 33, telefone 2244-8288. Planos de assistência funeral Vital Ligeiro. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly,
elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos e vamos iniciar nossa entrevista com o Sr. Gama. Primeiramente, agradecendo a gentileza e o carinho que o senhor está dispensando ao nosso programa com a sua vinda aqui. Muito obrigado, mas na verdade o programa é que merece pessoas mais representativas do que eu. Não me julgo tão importante como as suas palavras carinhosas me fizeram. Não é bem verdade, Sr. Gama, não é bem verdade. O senhor é uma pessoa admirável. Eu posso falar de coração. Eu sou seu fã, eu sou fã do seu programa. E quando perco, conforme eu falei agora no bloco passado, quando eu perco algum programa do senhor é por impossibilidade. Não, aquela hora não deu para assistir, etc e tal. Mas eu queria entrar no nosso assunto. O meu programa é um programa político e lhe trouxe aqui para nós tratarmos de assuntos do espiritismo e da doutrina espírita, do kardecismo e de outras questões da doutrina. E eu vou iniciar primeiro por algumas dúvidas pessoais minhas. Pois não. Eu ouvi falar, eu não sei até que ponto isso é uma verdade, de que nos planos astrais, os políticos, quando desencarnam, vão para um lugar especial. Que não seria o que chamam de céu, inferno, limbo, enfim, purgatório, não, nada disso. Eles iriam para um plano especial, principalmente para pagar uma série de maldades que fizeram. Eu não sei até que ponto isso é verdade, e eu gostaria que o senhor nos contasse até onde existe verdade nisso, nessa minha questão que eu estou colocando para o senhor. Bom, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, então, ali se fala sobre a vida no mundo espiritual. Porém, como o senhor Allan Kardec estava lançando a doutrina espírita na época, então é claro que ele só pôde falar dos primórdios. Depois veio André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que então, em 13 volumes, ele narra a vida no mundo espiritual. E esses 13 volumes são reconhecidos exatamente com o título de A Vida no Mundo Espiritual. Então, o que a pessoa foi na Terra não é muito significativo no mundo espiritual. Sim, é muito significativo a parte moral do que ele fez. Mas a parte material, ela realmente não é importante. Então, o que se avalia um espírito é pela quantidade, a forma como ele chega no mundo espiritual. Ou seja, se ele está preparado para a vida que ele vai enfrentar no mundo espiritual, porque a vida continua, é a grande diferença entre a morte e a desencarnação. A morte é exatamente quando termina a resistência do corpo físico. O coração para, mas isso é a possibilidade, ele fica ainda vibrando durante 20 minutos, pode fazer o transplante, mas o cérebro, depois de 4 minutos, sem energia, não adianta você recuperar, a pessoa tende a ser um vegetal. Então, após a desencarnação, o espírito fica meio tonto, grande maioria não sabe que a vida continua. E nessa circunstância, portanto, vai depender da situação de cada um. Ele vai, então, para um local próprio, que se pode dizer que são situações criadas pela mente. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no seu interior, e ele até se sente bem assim, isso constitui a sua essência e legitimidade. Então ele vai, como todos os outros, para o local próprio. Não há um local específico para os políticos, assim como não há para os imperadores. Mas a situação que ele se encontra
dependendo do avanço dele do mundo espiritual, o colocará automaticamente, eu disse automaticamente, sem intervenção divina ou dos seus representantes, vai para o local próprio onde a sua evolução espiritual permite que ele esteja. Então, por exemplo, vamos falar da figura de André Luiz, que era um médico durante a época do Império e se apresentou para o Chico Xavier porque era uma missão que Emmanuel tinha se proposto e transmitia através de um espírito que nunca se identificou, deu o nome de André Luiz, e ele foi então narrando como é que ele desencarnou, teve dificuldade, ficou 8 anos passando dificuldades, porque ele não acreditava nessas coisas, não acreditava na sobrevivência. Então, embora ele tivesse créditos, ele ainda não era um espírito puro, mas ele percebeu logo a extensão. Então, logo esse espírito reconheça 2 coisas que são importantíssimas. Primeiro, que desencarnou. É necessário saber disso. Segundo, que o espírito que desencarna, ele também tem necessidade de se sentir apoiado por alguém, e não sente apoio ali, na sua maioria não sente. Porém, assim que ele pensa em Deus e pede a Deus um apoio, seja que ele não pediu a Deus, pediu a Nossa Senhora, quem quer que ele peça, então ele recebe ajuda, mas a primeira coisa que se exige, a iniciativa seja dele. Aí ele é atendido, dentro das possibilidades, então ele é encaminhado para regiões próprias. O ideal é que ele arranje logo um emprego no mundo espiritual, que também existe isso. Esse emprego não é remunerado como nós pensamos aqui na Terra em remuneração. Lá existe um chamado, pelo menos na colônia espiritual de nosso lar, existe chamado bônus hora. Você trabalha dedicando-se, ajuda, está atendendo outras pessoas que desencarnaram e assim por diante. Então, nesse trabalho, você vai adquirindo méritos que vão preparando você para outra encarnação oportunamente. Encarnação que não acontece antes dos 50, 60 anos, porque não se encarna por acaso e vai nascer na mão. Nós nascemos exatamente vinculado aos nossos credores. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 36, ele cita então o seguinte, que ficará normalmente na terra o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra o sogro. E isso, assim, os homens entenderão que os inimigos do homem estão dentro da própria família. Por quê? Porque se eu fizer um mal aqui a um amigo nosso, que nós hipoteticamente vamos chamar de Armando, só porque esse nome surgiu agora. Então, se eu fizer mal a esse senhor Armando, que eu nem conheço, mas eu fiz um mal grande aí, ele ficou muito magoado comigo, praticamente um inimigo, e o meu mal não foi tão grande, mas eu fiz esse mal para ele. Então, eu tenho que resgatar isso aí. E aí acontece que, bom, numa vida futura, não necessariamente nessa, mas sempre que possível na próxima vida, se não for na próxima, mas já vai ser nas subsequentes, ou vai ter que acontecer um dia qualquer, então ele vai reencarnar como? Se eu fiz um mal a ele, porque eu roubei, provavelmente ele vai reencarnar como meu filho. Vou ter patrimônio e aí vou passar para ele resgatando o erro que houve. Do que o senhor colocou agora, me surgiram mais 2 dúvidas. Pois não? É uma coisa incrível, o senhor vai falando. A primeira, eu sempre soube, e eu agora estou vendo que eu estava equivocado, de que quando uma pessoa desencarna, os parentes com quem ela conviveu, a família, os familiares que já faleceram, viriam encontrá-la e resgatá-la e encaminhá-la. Essa é a primeira. E a segunda, que o senhor colocou, é com relação a aquilo que você fez a alguém em termos de mágoa, de inimizades, enfim. Isso também se transfere para o plano astral, e há uma expiação a ser feita com relação a isso? Se é que eu bem entendi, você vê, é assim que funciona? Eu diria o seguinte, vamos à primeira questão. Sim. Que diz... Dos parentes virem receber o espírito que se ele tem um mínimo de conhecimento espiritual de que isso existe, ou seja, que a vida continua, sim, os parentes vêm recebê-lo. Porém, se ele for um camarada extremamente materialista, ele não acredita em nada disso, pelo contrário,
ele diz assim, isso é uma farsa, não existe nada disso, você vai ver o que vai acontecer depois de morto, você não vai ver nada. Aí o que acontece? Ninguém vem atendê-lo. Mas se vier, veio o quê? O avô dele, ele sabe que o avô é falecido, ele foge do avô. Porque ele disse assim, estou vendo um espírito, então não estou maluco não quero saber de espírito nenhum, porque ele não sabe que desencarnou. Tá? É comum, principalmente nos casos em que a pessoa é absolutamente descrente. Então, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de crença para aceitar que ele retorna. No livro, em vez de quando eu vou citar, no livro Voltei, o nosso irmão que tinha algum crédito aqui na Terra, porque ele trabalhava até para a Federação Espírita Brasileira, logo depois de morto, ele se apresentou para psicografar através do Chico. Peraí, os mentores disseram para ele, não, você não pode ser assim. Mais tarde, ele se apresentou, dizendo quem ele era, e então saiu o livro que tem o nome de Voltei, exatamente por isso. Aí ele se reconhece, eu quero psicografar de imediato. Também não é assim, você vai ter que esperar, tem que haver uma sintonia entre você e o médium, Chico Xavier. Aí depois ele se conformou e mais tarde então publicou o livro Voltei. E esse aspecto da expiação por conta de erros, equívocos, maldades que a pessoa fez durante a vida dela, no momento que ela desencarna, que tipo de expiação ela tem que pagar com relação a isso? Eu diria, o senhor não gosta dessa expressão pagar. Na verdade, eu preferia resgatar. Então, o que acontece? Isso é complexo, mas é muito interessante. Na verdade, se a pessoa desencarna muito endividado, ele vai ter um tribunal horroroso a julgá-lo. O tribunal é a própria consciência. Porque não se espante, mas Deus não julga ninguém, Deus não condena nem absolve. Porque se ele absolvesse um e não absolvesse o outro, ele está cometendo injustiça. Se ele condenasse um e não condenasse outro, ele também estaria fazendo que tribunal? Então não tem. Na verdade, Deus não interfere, mas ele ativa, assim, o tribunal da consciência em nós. Todos temos esse tribunal dentro de nós. Então, nós encarnamos, vamos ao encontro da nossa própria consciência. Não adianta negar o que eu fiz de errado ou admitir que eu fiz e eu peço perdão. Perdão pode acontecer, são necessários 3 fases. Arrependimento sincero, está no livro O Céu e o Inferno, do Sr. Allan Kardec, parece que é capítulo 7, mas vamos lá. Está lá, então, arrependimento sincero de tudo que o senhor fez de errado, me permite dizer que foi o senhor, quer dizer, da pessoa que fez de errado, arrependimento sincero, reparação e expiação. Então, essa expiação, é dita assim pelo Sr. Allan Kardec, é um resgate daqueles erros. Então, por exemplo, admitando o que acontece citado no livro Missionário da Luz, capítulo 13. Porque, em função disso aí, existe uma gradação, desculpe estar interrompendo, mas é importante, porque dentro do assunto, existe uma gradação entre, como é que eu vou explicar assim para o senhor? Entre um pai que fez mal a um filho, ou entre uma pessoa desconhecida para com outra pessoa desconhecida. Existe alguma gradação quando o mal é feito contra pessoas mais próximas da gente, ou é tudo igual, independente de pessoa? Quanto mais próximo, mais dependência, maior. Na pergunta 208 e 582 de O Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec recebeu do mundo espiritual a resposta dizendo que, no caso, é missão dos pais educar os filhos. Nos outros, é apenas conviver bem, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas, no caso dos filhos, é uma missão, dividida, inclusive, a espiritualidade nos diz em 3 fases. Primeira, isso é através de Emmanuel, no livro O Consolador. Então, a primeira parte vai até os 7 anos, quando o pai deve impor, com rigor, não batendo, evidentemente, mas com rigor, rigor de fazer permanentemente a educação moral, evangélica dos seus filhos. E netos, obviamente, também. Até os 7 anos. Numa segunda fase, já não adianta impor dessa maneira, mas é através da persistência, do companheirismo, estando junto, mostrando o que é certo e o que é errado. Porque na terceira fase, depois que não se tem mais autoridade sobre ele, porque aí ele já se tornou maior, daí para frente existe o amor, o acompanhamento e a ajuda sempre que necessária. Então, é missão. Muito bem. Hipótese. Eu vou novamente pedir um rápido intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos.
Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Irmãos Sabiá Pescados. Se você procura camarão, siri, tilápia, cação, badejo, salmão, anchova, curvina, dourado, cherne, tainha, sardinha, congro, pescada, polvo, lula, mexilhão e outros, você encontra na Rua Domingos de Andrade Bastos, ao lado do Bread and Fruit, a famosa Rua do Peixe. Nosso telefone, teleentregas 2231-1785. Irmãos Sabiá Pescados. Ateliê Maria Clara Coiffure. Venha mudar seu visual conosco. Tranças africanas, mega hair, perucas, tic-tac, cola queratina, apliques, miojinho, jumbo, twister, tranças nagô. Aqui na Travessa Vereador Prudente Aguiar, 38, Edifício Vitrine, esquina de Rua do Imperador. Nosso telefone 2243-2075. Temos ainda apliques, rastafari, alisamento, balaiagem, tintura, luzes, progressiva. Venha nos conhecer. Na Ultra, você encontra, além de todo o material para elétrica e hidráulica, ferragens e reparos para torneiras e descargas e outros reparos. Você, instalador elétrico, eletricista, bombeiro, construtor, traga seu orçamento que cobrimos o preço. Temos o Disque Entrega Rápido, para que sua obra não pare. Estamos na Rua 13 de Maio, 301, no centro. Televendas 2233-1550. Ultra, eletricidade e hidráulica. Somos mais, somos Ultra. Europa Decorações Design Shopping. 1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping, Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o senhor Carlos Gama, nosso colega aqui do canal, que tem um programa a respeito da doutrina espírita. Senhor Gama, eu vou lhe contar uma passagem muito interessante e que até hoje eu não tenho uma explicação para essa passagem. Eu sofri uma cirurgia bastante séria, isso tem uns 10, 12 anos atrás, uma cirurgia bastante séria. Fiquei entre a vida e a morte. E depois da cirurgia eu fui para a UTI. E no segundo ou terceiro dia que eu estava na UTI, eu acordei meio de susto, porque eu estava rodeado de pessoas vestidas de branco e um senhor de muita idade, um velhinho, pegou uma toalha úmida e botou na minha testa. Aquilo para mim foi muito estranho, até porque eu tinha conhecimento dos procedimentos e dos protocolos da UTI. Né? E eu fiquei aqui muito, muito estranho, e como isso aconteceu, em seguida também parou de acontecer. As pessoas saíram, foram embora e tal. Depois da alta hospitalar, eu conversando com o médico que me fez a minha cirurgia, e médicos são pessoas, na maioria dos casos, bastante céticos com relação a esse tipo de coisa. Eu narrei esse episódio. Eu digo, olha, eu recebi uma visita extremamente estranha dentro da UTI. E narrei a história toda para ele. Ele virou para mim e disse assim, você estava sob efeitos de remédios, isso não é nada. Bom, acontece que minha sogra é espírita. Né?
E comentando isso em casa, ela disse, não, você recebeu visita de espíritos que praticam a medicina e tudo mais, tal. E eu sempre fiquei com essa dúvida a respeito. Seria mesmo o efeito dos remédios ou efetivamente eu recebi uma visita inesperada? Não, eu posso lhe garantir que quase todos nós que fazemos uma cirurgia mais grave, ou como foi no meu caso, em que eu tive morte clínica, então a gente tem uma chamada Near Death Experience, experiência de quase morte. Quando nós temos um corpo espiritual, que esse é o assunto mais pesquisado hoje em dia, então o espírito sai do corpo físico, mas fica ligado ainda por uma luz essa que já é apontada no Antigo Testamento. Mas então a gente sai do corpo e aí a gente tem experiências que são registradas no nosso cérebro. Então o senhor teve uma experiência de quase morte, ou seja, saiu do corpo naquele momento, por segundos, e houve aquela aplicação espiritual, e então, em virtude disso, o senhor teve uma melhora, ele cumpriu aquela parte, o senhor retornou ao corpo. Porque a história do corpo espiritual é a coisa mais importante. Eu tive um afogamento, fui retirado já com o coração paralisado, no Espírito Santo, eu fui visitar uma fazenda, nadava bem na praia, mas não nadava bem em rio. O rio era muito caudaloso, levou meu corpo, acharam no fundo. Se quer saber, com curiosidade, a minha experiência, pela qual eu creio tanto na doutrina espírita, que após esse fato eu me vi fora do corpo repentinamente, quando eu vi que não adiantava lutar mais, me entreguei a Deus, via então o que eu saí do corpo, caminhei como se fosse um túnel, mas não era um túnel de concreto, era um túnel de árvores que tinham plantado iguaizinho, elas se fecharam em cima. À distância eu vi dois indivíduos, vou chamar assim, dois seres, prefiro chamar assim. Não sei se eram homens, se eram mulheres, se eram anjos, se não eram, não sei. Eu sei até que eu cheguei perto, sem perguntar nada, mas assustado. Um deles, o que estava de pé, que parecia ser menos evoluído do que o outro, disse, que pena, que ele veio antes de fazer tudo que estava projetado para ele. O outro que estava sentado e parecia ter mais autoridade, sem me tocar, mas uma distância assim de uns 30, 40 centímetros, ele me empurrou, dizendo assim, não, ainda dá tempo, olha só. Me empurrou, eu acordei subitamente, porque um fazendeiro que havia comprado o título o sítio muito recentemente, já me chamava a atenção que eu tinha que nadar com mais cuidado. E aí o primo que estava comigo, que já pediu socorro, ele disse assim, como você consegue fazer uma coisa dele, ele está te chamando a atenção e você não fala nada? Eu digo, cara, deixa que depois eu te conto, porque eu estava assustado com o que eu vi do outro lado. Hoje em dia, então, essa experiência, Near-Death Experience, é objeto de muito estudo nos Estados Unidos, que são pessoas que durante cirurgia cardíaca manifestam isso, durante outras cirurgias, e às vezes simplesmente têm a morte clínica, mas são recuperados. E eles contam fatos que eles não podiam saber. Não podiam porque o corpo estava adormecido e os olhos fechados. Mas eles sabem de alguma coisa. Isso é inexplicável, mas se justifica quando nós estudamos o corpo espiritual, que é citado por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, onde São Paulo, no versículo 43 e 44, diz assim, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. E São Paulo, atrevidamente, vai para o versículo 50 e ele diz, então, isso acontece porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E mais, ele mesmo, São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele conta que ele teve um desdobramento espiritual muito interessante. Ele não usa a expressão desdobramento. Ele foi fazer uma visita ao terceiro céu. E ele então diz assim, textualmente, né? Ele se viu, foi a esse mundo espiritual e disse assim, ele abre parênteses e diz duas vezes, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Porque ele se viu num corpo tão diferente do dele, porque tinha determinadas propriedades que ele ficou abismado. Por isso ele escreveu tão claramente, escrevendo com o que corpo que a gente vai ressuscitar? É o corpo espiritual. Hoje, objeto de fotografias, de estudo e tudo mais, em todo o mundo. Muito bem. Eu vou pedir novamente um rápido intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você.
Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos. E estamos entrevistando o senhor Carlos Gama, que tem um programa a respeito da doutrina espírita aqui no nosso canal, nosso colega de canal. E hoje estamos fazendo um programa diferente, no dia da apuração das eleições, nesse domingo, apenas para aqueles que querem fugir um pouco da apuração, um pouco da política. Então estamos falando de coisas mais do plano espiritual, que é uma coisa mais importante nesse momento que o país atravessa uma crise imensa e que vamos ter, se Deus quiser, já novos políticos ocupando os cargos para os quais forem eleitos. Senhor Gama, uma outra coisa que eu sempre ouvi falar é que existem pessoas aqui no plano terrestre que sugam energias de outras pessoas. Eu sempre achei isso um pouco estranho, difícil e complicado de entender. O senhor poderia explicar um pouquinho isso e de que ponto isso afeta quando a pessoa desencarna, o que ela passa no mundo espiritual, o fato dela ser uma pessoa sugadora aqui no plano terrestre? Na verdade, eu não diria uma expressão sugadora, mas que complica a nossa vida. São os obsessores. Jesus expulsou muitos chamados espíritos maus. Não usava a expressão obsessor, que Kardec utilizou, porque é uma expressão mais específica. Temos que lembrar que quando os evangelhos foram escritos, eles evidentemente, quando Jesus falou, essa expressão você não poderia usar. Assim como, por exemplo, não podia dizer naquela época que o corpo espiritual é um corpo de energia, porque eles não conheciam essa palavra. Então, o que acontece é o seguinte, quando nós desencarnamos, às vezes um de nós se encosta no outro, mas sem penetrar. Um espírito não penetra dentro do outro, mas se encosta e mente a mente, ele começa então a atrapalhar a vida do encarnado, tá? Isso é o que se chama obsessão. A obsessão pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, é a prova de um ódio mútuo que fica e ele então encosta, e nisso aí, de uma certa forma, ele gasta a energia do outro, ele prejudica o outro. Mas se trata de um caso não simples, é complexo, de obsessão, já vimos que tem diversos tipos, mas que são perfeitamente tratáveis. Nos casos de psiquiatria, é muito comum. Quando se encontra, por exemplo, casos de transtorno obsessivo-compulsivo, às vezes casos também de... mas eu preferia ficar só no transtorno obsessivo-compulsivo, porque mesmo nos outros casos, da síndrome do pânico, às vezes é mais difícil detectar, mas no caso de transtorno obsessivo-compulsivo, é bem nítido a influência de um espírito obsessor. Uma outra questão interessante é que quando um espírito vai reencarnar, ele tem a possibilidade de escolha aonde ele quer reencarnar, em que família ele quer reencarnar, em que local ele quer reencarnar ou não. Ele não tem essa possibilidade de fazer a opção pessoal dele. Ele tem e não tem.
Certo. Quem é que tem? Quem tiver algum mérito e não tiver dívidas muito grandes para quitar. Agora, se ele tem vítimas das suas vidas anteriores, prejudicou alguém, então ele tem que receber esse alguém, ou quitar esse alguém, trabalhar para levantá-lo, para que ele cresça espiritualmente. Então são as duas hipóteses. Porque nós temos que saber o seguinte: há milhões de hipóteses em que a gente desencarna. Então não há um padrão fixo. Tanto que o senhor Allan Kardec enumera inúmeras possibilidades na segunda parte de O Livro dos Espíritos, quando então ele fala a vida no mundo espiritual, em que pode encontrar os amigos, pode não encontrar, pode encontrar inimigos, porque o ódio passa de um lado para outro, mas tudo é uma questão do estágio em que o espírito se encontra após a morte. O mais relevante disso aí é que não se pede que ele seja espírita, que seja conhecimento ou não. O que importa é que ele ame a Deus e ao próximo como a si mesmo e faça insistentemente a caridade. Isso o credencia para uma situação muito boa no mundo espiritual, evitando essa história de dizer que eu estou aqui no momento, ou no programa que fazemos, para captar pessoas para a doutrina espírita. Não é necessário. Acredito eu que a doutrina espírita não será sempre ou necessariamente a primeira e única. Não, cada um pode ter a sua expressão, mas a doutrina espírita, como ciência, ela então tem. Porque a doutrina espírita é definida como a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos e sua relação com o mundo material. Tá? Então ela tem três aspectos: o aspecto científico, a partir da observação de fatos que existem até hoje, então é o aspecto científico. Tem um aspecto filosófico que explica porque tudo na doutrina espírita tem explicação. E o aspecto religioso, que ele mostra que para o seu próprio interesse é melhor seguir não o caminho espírita necessariamente, mas o caminho da caridade, do amor ao próximo e a Deus, sabe? Aprendendo a perdoar 70 vezes 7, seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Mais nada. Então, isso aí nos dá fé, a certeza de que a vida continua, porque não é uma coisa egoísta, exclusivista, não. É para todos, independente da sua religião. Muito bem. Eu gostaria de entrar num assunto agora que muitas pessoas têm dúvidas. Eu, inclusive, também as tenho. Deus nos deu um livre-arbítrio. Sem dúvida. Né? Em função disso, podemos fazer o que acharmos que devemos fazer, estando certo ou estando errado. Vamos responder pelo que fizermos de errado, e o que estiver certo, né? Não fizemos nada além da nossa obrigação. Jesus antecipou dizendo: isto que tu semeias, isto também ceifarás. Exatamente. Bom, porém, quando a pessoa se suicida, ela está exercendo o livre-arbítrio dela de se suicidar. Mas me parece que há uma punição muito grave com relação a isso. Porque dentro desse livre-arbítrio, a única coisa que não é permitida é que aquele que ganhou a vida tire a sua própria vida. Dá para o senhor explicar isso um pouquinho para a gente? Dá sim. Então, por que isso é punido com severidade? Porque, na verdade, quando o senhor desencarna, qualquer um de nós encarna, ele vem com uma quantidade de fluido vital necessário para ele viver 50, 60 ou 70 anos, que ele poderá usar bem até o final, ampliar isso aí tendo uma moratória, ou sair antes do tempo por amor ao próximo e se desgastou, aí ele não tem problema nenhum. Porém, se ele veio para viver 70 anos, abusou, é feito de drogas, isso e aquilo, e se suicida, mas se suicídio indireto, porque existe suicídio direto e indireto, né? Então, em virtude disso aí, em virtude de droga ele desencarnou, esse período que ele ainda tem para viver, mas ele jogou fora, ele vai sofrer muito no mundo espiritual, até gastar aquela energia. Somente isso, tá? Depois disso, então, ele é imediatamente atendido. Por outro Sofrer lado, de que forma, Sr. Gama? Desculpe lhe interromper. porque aí ele tem... Não, de que forma ele sofre? Sim. Ele sofre pelas repercussões magnéticas do que o levou à morte, vamos dizer que seja por 10 anos, durante 10 anos, tá? Exceto se ele tiver muito mérito de caridade, etc., que poderá minimizar esse tempo, mas alguma coisa ele vai passar. Então, funciona exatamente em função do que está gravado nesse corpo espiritual que representa a nossa mente. Tá? Tudo gira direto ou indiretamente sobre esse corpo espiritual, que no cristianismo,
mais, vamos dizer assim, respeitando profundamente, entendeu-se esse corpo espiritual de uma forma diferente, achando que São Paulo havia se enganado, mas não é. Na verdade, o corpo espiritual, cada um de nós tem o seu. E então, quando eu falecer, vou colocar a coisa em mim mesmo, esse corpo vai ser degradado, queimado ou não, enterrado ou não, ele vai se degradar, vai virar energia. Em última análise, vai virar energia. Mas o meu corpo espiritual, registrando tudo que se passa em volta de mim, é eterno. Olha, agora o senhor falou, esse corpo vai ser degradado. Muito interessante. Eu quero pegar esse gancho para perguntar o seguinte: existe alguma diferença dentro do espiritismo entre alguém que é enterrado embaixo da terra ou alguém que é cremado? Bem, existe. Porque o que acontece? O espírito sofre de alguma forma ou então... Olha, veja só, se o espírito teve uma morte natural, Sim. porque ele foi ficando doente, foi ficando Definhando, depauperado, definhando, chega aquele ponto em que ele morre. O que acontece? O médico logo começa a dizer, é melhor enterrar rápido, porque senão o cheiro não vai ser fácil de aguentar, porque o corpo humano é difícil mesmo de aguentar o cheiro dele quando está em degradação. Então é claro que aí não há o que responder. Porém, em determinados casos em que a pessoa antecipou a sua saída do corpo espiritual, ele não sente mais dores, mas ele ainda está ligado ao corpo físico e ele sente as repercussões magnéticas desse procedimento errado, entendeu? Então, se ele se suicidou, por exemplo, ele não deve ser cremado, em nenhuma hipótese. Emmanuel é claro ao dizer isso no corpo espiritual. No livro O Consolador, ele é claro, espere pelo menos 48 horas, para que dê tempo para o espírito sair do corpo, para ser desligado do corpo físico. Caso contrário, ele fica imantado por laços que a gente não vê e ele não sente dores, porque ele não tem mais corpo físico, mas ele sente as repercussões magnéticas, que eu mais ou menos, com muita deficiência, posso dizer para o senhor o seguinte: o senhor imagina, por exemplo, o senhor está numa batalha, hoje em dia, hoje mesmo pode ser, e de repente o senhor se viu atingido e o médico ao seu lado, ou o enfermeiro, vai dizer, infelizmente, seu braço está em frangalhos, eu vou amputá-lo aqui, mas o senhor vai ser anestesiado. Você vê, então, ele dá anestesia, mas logo em seguida o senhor vê, ainda anestesiado localmente, você vê ele tirar aquele braço. E ele fica horrorizado com isso, são as repercussões magnéticas que dão isso. Ele sente como fosse uma dor horrível, uma coisa horrorosa, recortar aquele braço, conquanto ele queria aquilo. E o que é pior, mais interessante, o corpo espiritual correspondente àquele braço, tá? Então ele recua aos poucos, não é instantâneo na memória, ele recua ao pouco, o que explica que algumas pessoas que tiveram os pés amputados costumam dizer assim, dá para coçar o meu dedo do pé lá, que está coçando muito. A pessoa vai até lá, faz um carinho, não está vendo o quê, mas ele está sentindo um afeto, qualquer coisa no corpo espiritual. Interessantíssimo. Eu vou pedir novamente um breve intervalo. Já voltamos. Fique conosco. Há momentos na vida que ter tranquilidade faz toda a diferença. Quando você mais precisa, nós estamos presentes. Praça Oswaldo Cruz, 33, telefone 2244-8288. Planos de assistência funeral Vital Ligeiro. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Muito bem. Voltamos e estamos entrevistando o senhor Carlos Gama. Estamos falando de espiritismo hoje de forma excepcional. E espero que a senhora e os senhores estejam gostando do programa hoje. Senhor Gama, uma outra particularidade é que eu soube, né, por algumas leituras, não por leituras espíritas, mas por várias outras leituras, até porque lhe confesso que eu sou católico e desconheço muito da doutrina espírita. Apesar de ter pessoas da família que são espíritas, eu desconheço muito da doutrina espírita e até peço desculpas à senhora e ao senhor se eu estou fazendo alguma pergunta que pareça óbvia ou sem propósito ou sem razão, é porque realmente não é um assunto ao qual eu domino muito. Então, mas o seguinte, eu ouvi falar também que pessoas que têm doenças degenerativas, como por exemplo, uma pessoa que tem câncer, tá, e vem a desencarnar, ela não reencarna porque já pagou aqui no plano terrestre tudo que tinha que pagar pelo sofrimento que teve aqui. Isso é verdade? Não. Não. Entendeu? É porque é o seguinte, depende do tipo de mal que nós fizemos. Você imagina, por exemplo, um cidadão vinculado à Alemanha nazista e que tenha feito mal a milhares de pessoas. Não vai ser nenhuma única vida que ele vai quitar. Ele quita, então, por etapas. Tá? É importante entender o seguinte, que na quitação é muito importante entender que o espírito vai quitar aquilo que não foi perdoado e o que foi perdoado. Porque o que acontece é o seguinte, quando está isso escrito no capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte, antes de deixar a tua oferta no altar, diz Jesus, vai ver o que o teu irmão tem contra ti. Acerta a conta com ele quando estiver em caminho, senão depois vai ser pior. O oficial te prende, te leva ao juiz, o juiz te encarcera na prisão. Em verdade te digo, diz Jesus, não entrará no reino do céu sem quitar tudo isso aí. Quitar como? Quitar de que maneira? Em vidas futuras, principalmente aquilo que não foi perdoado, porque aí você vai quitar com o próximo. Então, se eu lhe fizer um mal, eu vou ter que quitar com o senhor em outra existência. Porém, se o mal foi genérico e o senhor me perdoou, se o senhor me perdoou, eu vou quitar genericamente com qualquer outro. Aí cai na expressão na Bíblia que diz, está lá em Pedro, na Epístola de Pedro, mas está também no Antigo Testamento, o amor cobre a multidão de pecados. O indiano, ele tem uma expressão chamada karma Tem. para explicar uma série de expiações, já que o senhor não gosta de cobrança e pagamento, vou usar a sua expressão expiação. Então, o indiano tem um karma que diz que a pessoa passa por essas dificuldades, ou tem um câncer, ou foi destinada a uma família muito... A alma foi destinada a uma família muito pobre. A alma não, o espírito, né? Foi destinada a uma família muito pobre e passou dificuldades a vida toda e tudo mais, em função de que ela está resgatando parte do que ela deveria resgatar no plano astral. Isso procede? Bom, na verdade, eu prefiro dizer para o senhor conforme ensina a doutrina espírita. Nós encarnamos para passar por provas e expiações na atual fase do planeta Terra. Então, reencarnamos para passar por provas. Provas faz o quê? Como na universidade. Você vem submetido a uma prova que, vamos dizer, você vai conviver com uma pessoa que não gosta de você, você passa por essa prova, quando você sai bem, você, digamos assim, você sai promovido automaticamente no mundo espiritual, está livre daquela falta. Agora, a expiação não, ela é imposta, ela é irrecusável. De que maneira? Você vai receber, às vezes, como filho, Jesus é enfático a dizer isso, né? Então vai reencarnar como filho, ou receber como filho, ou ser casado com essa pessoa a quem você fez mal numa vida anterior. Então a escolha, você pode participar se tiver um mérito, sim. Se não tiver algum mérito, não pode, porque você nem está em condições de escolher. Sabe o que fez, mas não está em condições de escolher. Normalmente a gente reencarna junto às pessoas que têm crédito a nós e nós débitos ou créditos com ele. A Muito coisa bem. pode variar. Eu vou pedir novamente um rápido intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos.
Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Irmãos Sabiá Pescados. Se você procura camarão, siri, tilápia, cação, badejo, salmão, anchova, curvina, dourado, cherne, tainha, sardinha, congro, pescada, polvo, lula, mexilhão e outros, você encontra na Rua Domingos de Andrade Bastos, ao lado do Bread and Fruit, a famosa Rua do Peixe. Nosso telefone, teleentregas 2231-1785. Irmãos Sabiá Pescados. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Venha mudar seu visual conosco. Tranças africanas, mega hair, perucas, tic-tac, cola queratina, apliques, miojinho, jumbo, twister, tranças nagô. Aqui na Travessa Vereador Prudente Aguiar, 38, Edifício Vitrine, esquina de Rua do Imperador. Nosso telefone 2243-2075. Temos ainda apliques, rastafari, alisamento, balaiagem, tintura, luzes, progressiva. Venha nos conhecer. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o senhor Carlos Gama, que tem um programa espírita aqui na TVC, aqui no canal, nosso colega de canal aqui, e estamos fazendo uma entrevista diferente hoje, dia das eleições, dia da apuração das eleições. Senhor Gama, uma curiosidade, e eu quero que o senhor me diga se isso é coincidência ou realmente acontece no plano astral. Eu já tive a oportunidade de vivenciar, inclusive dentro da família, alguns fatos muito curiosos. Morre uma pessoa, em seguida, a pessoa quem ela esteve casada 30, 40, 50 anos, morre na mesma semana, alguns dias depois. Não aconteceu uma nem duas vezes dentro da minha família e em famílias de pessoas da minha convivência. Isso é coincidência ou isso estava predestinado a acontecer dessa forma? Se a pessoa não quitou a vida ela mesma, se ela não acabou com a própria vida, o que acontece é que nós vivemos e renascemos para viver, digamos, uma dose de fluido vital que dá para a pessoa viver, vamos dizer, 70 anos. Não é 70 anos certinho, tem 24 horas marcadas. Vai um pouco mais, um pouco menos, dependendo da forma como se utiliza isso aí. Mas, às vezes, pelo desgosto, pela tristeza da partida de um, o outro desgasta demais esse fluido vital e antecipa o desencarne. E aí há uma certa proximidade, tá? Mas dificilmente pode acontecer há um caso de os dois desencarnarem juntos. Acontece, às vezes... Já tive esse caso na família. Isso é uma comoriência, né? Que se trata assim em direito. É uma comoriência. Então as pessoas morreram e fica impossível determinar até quem morreu primeiro. Então, nesse caso, normalmente é por acidente, mas às vezes acontece de morrer até por emoção. O marido morreu, a mulher não aguenta aquele choque e desencarna também. Mas ela não queria desencarnar, então ela não cometeu suicídio, ela apenas foi a saudade imensa, a emoção fez com que ela desencarnasse. Tá? E, inclusive aconteceu um caso na Baixada Fluminense, um jovem PM que foi assassinado, quando a mãe soube do assassinato do filho, ela desencarnou. Isso é um caso recente, inclusive. Eu me lembro desse caso, recente. Então não tem nada a ver uma coisa, não. Eles não programaram, porque também aquele assassinato dele não foi programado. Mas a emoção é de tal ordem, a tristeza, que impacta o organismo. Evidentemente não é a situação ideal, porque nós deveríamos valorizar muito a vida física, tá? E, embora todo o sofrimento, valorizar ao máximo, porque é uma coisa preciosíssima do ponto de vista espiritual. Basta dizer que todo suicídio, o Alberto Moacir Benayon, o doutor Alberto Benayon, muito meu amigo, dizia muito para mim, Gama, é impressionante o número de pessoas que tentam suicídio e não conseguem morrer. E chegam desesperados na assistência, me impedindo, não me deixa morrer, era bobagem, não me deixa morrer. Então ele disse assim, quando a pessoa se conscientiza de que pode morrer, pede desesperadamente para não morrer. Bem interessante. Senhor Gama,
Eu agora gostaria de perguntar ao senhor, ou melhor, eu gostaria de fazer uma pergunta diferente. O que o senhor gostaria que eu tivesse lhe perguntado e eu, pelas minhas falhas e desconhecimentos do assunto, deixei de fazê-lo? Sobre o que o senhor gostaria de falar um pouquinho agora? Olha, o que eu falaria então seria aquilo que eu acho mais importante para o conhecimento do homem. Porque isso está sendo objeto de pesquisa muito acentuado. É o que exatamente? O corpo espiritual, citado por São Paulo, mas não só por São Paulo. Na Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paula, ela aparece 77 vezes, com nomes diferentes em todo o mundo, o corpo espiritual. O próprio Kardec chamou de perispírito. Então, para dizer como ele é importante, por intermédio de Chico Xavier e através do espírito André Luiz, ele descreveu então o corpo espiritual no volume 2 do livro Evolução em Dois Mundos. Então ele coloca como título o corpo espiritual. Então ele diz assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, mas é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele, corpo físico, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. Então, repito, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, mas o corpo físico é que o reflete, tanto quanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. E numa linhazinha mais embaixo, no mesmo capítulo e na mesma página, ele diz então o seguinte: o corpo mental, assinalado experimentalmente por alguns estudiosos, será mais tarde revelado em maior profundidade. Não o fazemos agora por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, quando o senhor admite o corpo espiritual, o senhor entende tudo, porque esse corpo espiritual corresponde hoje, numa linguagem vulgar, mas o senhor vai entender, me permitir dizer, corresponde como se fosse um pendrive, mas um pendrive com a forma humana, tá? Dirigido pela consciência. Então, tudo que se passa na vida do senhor Bernardo, a quem eu tenho a honra de falar e respeito muito, então, o que acontece? Tudo que se passa, que o senhor fizer de bom, está gravado. E o que o senhor fizer de ruim, está gravado. Mas também o que o senhor fizer de neutro, está gravado. De tal forma que não há necessário de um julgamento, nem coisa nenhuma após a morte. Isso acontece automaticamente, porque o senhor foi criado para participar com Deus na manutenção do universo. Como? Quando o senhor chegar à condição de espírito puro, um arcanjo, um querubim, um serafim, tá? E quando o senhor chegar nessa condição, o senhor vai fazer. Jesus recebeu o planeta Terra sob responsabilidade dele, quando o planeta ainda era uma massa ígnea. Então, ali ele preparou para poder receber espíritos que vieram, inclusive, de outros planetas, como, por exemplo, do planeta Capela para cá, da constelação de Cocheiro, e vieram para cá e constituem as 4 grandes raças que existem na Terra. Tudo isso a doutrina espírita nos mostra. Então, o estudo desse corpo espiritual é de tal forma, ou perispírito é o nome que o senhor Allan Kardec deu, que todo o livro Evolução em Dois Mundos é tão difícil para entender que existe um livro, escrito então por cientistas, explicando as palavras difíceis usadas, porque eu não entenderia, sinceramente não. Então, esse livro se chama Elucidário de Evolução em Dois Mundos. O senhor não adianta comprar o livro Evolução em Dois Mundos, que o senhor não vai entender, ainda que seja um cientista. Mas, comprando o Elucidário, o senhor entende o que se passa. O aspecto científico da doutrina espírita é muito bonito, mas é muito difícil. É muito difícil, eu não nego, entendeu? Mas responde tudo. O senhor me deixa um pouco mais à vontade, pela minha falta de conhecimentos desse assunto, e eu vou pedir novamente um rápido intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Na Ultra, você encontra, além de todo o material para elétrica e hidráulica, ferragens e reparos para torneiras e descargas e outros reparos. Você, instalador elétrico, eletricista, bombeiro, construtor, traga seu orçamento que cobrimos o preço. Temos o Disque Entrega Rápido, para que sua obra não pare. Estamos na rua 13 de maio, 301, no centro. Televendas 2233-1550. Ultra, eletricidade e hidráulica. Somos mais, somos Ultra. Europa Decorações Design Shopping.
1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping, Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o senhor Carlos Gama, que tem um programa sobre a doutrina espírita aqui no nosso canal. E estamos fazendo um programa diferente hoje, no dia das eleições, um programa mais espiritualizado, digamos assim. Senhor Carlos, o senhor tocou no bloco anterior a respeito do planeta Capella, que pertence a uma outra galáxia diferente da nossa galáxia aqui. Eu soube também que esse planeta ele está numa outra dimensão, diferente da dimensão que nós conhecemos, ou diferente das dimensões que nós conhecemos. Mas que esse planeta Capella, num determinado momento histórico da Terra, ele vai se aproximar da Terra e irá, ao final da história da Terra, chupar, sugar, levar apenas alguns espíritos mais evoluídos e tudo mais, passarão por esse plano, por essa dimensão, que é uma dimensão diferente da que nós conhecemos na Terra. Isso procede? Na verdade, isso é escrito e determinado no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier. E ali ele conta, então, que existe um planeta chamado Capella da constelação já citada, que, então, há milhares de anos atrás, ou milhões de anos, chegaram no estágio em que a Terra hoje. Porque o mundo tem mundos primitivos, depois existe outros mundos chamados de provas e expiações, depois um mundo de regeneração, e depois mundos distosos, mundos celestiais, etc. Então, o nosso planeta está passando pela fase de mundo de provas e expiações, como estava a Capella naquela época. Mas havia espíritos rebelados que não queriam se modificar, e lá ia passar a ser um mundo de regeneração. Então foi perguntado a Chico Xavier, tudo veio através do Chico Xavier, mas foi perguntado a Emmanuel, a Jesus, se ele aceitaria. Foi perguntado a Jesus se ele aceitaria receber esses espíritos, porque a Terra ainda estava num mundo primitivo, e recebendo aqueles espíritos, ele daria um impulso extraordinário à Terra. E Jesus aceitou, eles vieram para cá, fizeram os 4 grandes povos, que a gente pode citar depois, mas que não são importantes, são povos diferentes. Mas, então, explica o surgimento desses povos. Eles vieram para cá, portanto, como espíritos endividados, passando por um planeta agora de provas e expiações. Então, este planeta que nós estamos passando por provas e expiações também vai se transformar num mundo de regeneração. Mais à frente, não sabemos quanto tempo ainda, se pode ser medido em décadas, ou se em séculos ou milênios, mas vai passar para um mundo de regeneração, onde o mal ainda existirá, não porque o senhor queira fazer, mas pela nossa imperfeição. Corri demais com o carro, poxa, atropelei ali, rapaz, perdi a direção, matei 2 ou 3. Não queria isso, mas aconteceu. Então, nesse mundo de regeneração, isso poderá acontecer. Mas o mal pelo mal é típico do mundo de provas e expiações. Muito bem. Toda semana, quando chega nesse momento do programa, eu fico bastante triste. Mas o reloginho está ali e não nos deixa ir muito além disso. Senhor Carlos Gama, eu quero lhe agradecer imensamente a sua presença aqui. Posso dizer para o senhor que eu fiquei muito orgulhoso e me sentindo muito bem com a nossa entrevista, porque o senhor é uma pessoa, conforme eu já falei, que eu admiro muito. E eu vou lhe dar 2 minutos para suas despedidas. Muito obrigado pela sua consideração.
não veja qualidade na minha pessoa. O importante é que a doutrina espírita é tão bela, é tão natural, tão compreensiva e, afinal de tudo, tão justa e racional, que o senhor Allan Kardec deixou para nós um lema: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita é racional. Eu lhe parabenizo pelo programa, muito obrigado pela entrevista, que Deus o abençoe e aos seus familiares. Muito obrigado, Sr. Gama. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles esse programa não seria possível. Queria agradecer e muito a gentileza que as senhoras e senhores estão nos concedendo dessa nossa hora de convívio. Quero dizer que semana que vem teremos mais uma entrevista imperdível, um novo programa. Quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. CBC 16. Aqui você se vê.